Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, sem dúvida, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Saulo, conhecido como Paulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava aramaico, era herdeiro da tradição dos farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu a autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava seu voto a favor da morte dos cristãos. Paulo respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, além de defragrar a perseguição em Jerusalém. Ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. A conversão de Paulo. Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical na vida de Paulo. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que o inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Essa experiência transformou Paulo. Após um encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo, havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. As viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Caia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chave, isto é, nos maiores centros populacionais de sua época. Isso fazia parte de seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do Evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até as áreas rurais.
prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe muita discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de que o livro de Atos não escreve toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, e para impedir que fosse lixado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio ao qual ele estava naufragou e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma, na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. E é exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contada utilizando-se de registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos, por volta de 63 d.C. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar Ageu e viajado até a Espanha. O martírio em Roma. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa vez, ele acabou sendo executado pelas mãos de Nero por volta de 67 ou 68 d.C. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente e o cano muratoriano testificam sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo teria sido decapitado. Talvez o texto que mais define a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 a 8.